essa coisa de não sei o que fazer, como pegar ele. Sempre tem. Sim. Aliás, falando em pegar... Senhor. Uma entrevista agora à tarde foi assustadora. O coordenador da equipe que investiga os crimes do Sérgio Cabral disse o seguinte: olha, ainda não dá para dimensionar o tamanho da roubalheira do seu Sérgio Cabral. É claro que o procurador não usou essa expressão, né? Eu estou usando porque aqui a gente está longe de ser politicamente correto. Para vocês terem uma ideia, somente de um grupo de 3 empresários que operam ônibus intermunicipais do norte do estado do Rio de Janeiro, ele recebeu 145 milhões de reais em menos de um ano. Somente disso. Existia uma ordem no estado do Rio de Janeiro de que toda a obra paga pelo governo do estado do Rio de Janeiro deveria separar 5% de comissão particular para o seu Sérgio Cabral. Os promotores disseram hoje, olha, tá difícil de mencionar o tamanho do dinheiro que esse cidadão auferiu, criando uma das maiores, se não a maior rede de corrupção estadual de todos os tempos, no segundo estado mais importante do país. Isso, de certa forma, explica por que o Rio de Janeiro recebeu Copa, recebeu o Pan-Americano, tinha a maior indústria naval da América Latina, era o paraíso do turismo e hoje está quebradinho da Silva. Seu Sérgio Cabral tem tudo, ainda não terminou as apurações por aí, mas ele tem tudo para ser um dos maiores criminosos do Brasil de todos os tempos. Fala, Carla. Posso voltar ao gato? Pode voltar ao gato. Volta ao gato. Crime. Existe um outro crime que está sendo praticado online, né, dessa vez, que é o seguinte, ó, em alguns sites que não são sites falsos, são sites, né, verdadeiros, enfim, que se faz realmente negócio, alguns anúncios falsos são colocados e o que eles querem? Eles vendem tratores, máquinas agrícolas. Sim, entre outros produtos. Mas produtos que a pessoa precisa ver e que, como é um produto muito grande, então a pessoa tem que ir logo ver o tal do produto. E o comprador é rico, porque é fazendeiro. Exatamente. Sim. Então, os valores são altos. Sim. 300 mil de entrada, 500 mil de entrada, enfim. Aí, o que eles fazem? Eles mostram o produto está ali mais barato do que o normal, atrai bastante, né? O preço se torna atrativo. Normalmente eles não colocam, eles colocam os mesmos valores que é para as pessoas não acharem um pouco que é mais falso. Baixo, né? Um pouco mais baixo para exatamente, mas não é uma coisa assim, é produto roubado ou alguma coisa do tipo. É uma coisa que fica ali, mas é um preço competitivo. E então, o que eles fazem, Magda e Beatriz? Eles chamam a pessoa até o lugar para dar uma olhada no produto, né? No trator. E a pessoa chega e é sequestrada. Que horror. E a pessoa, então, já tem o valor que a pessoa... Ela não tem que dizer, eu não tenho esse dinheiro, sim, não. Claro, eles já sabem tudo. Tudo. Exatamente. Isso aconteceu agora eu vou te contar, né? Como eles são espertos. Se usassem a metade dessa sabedoria, dessa esperteza para o bem... Olha, voltou agora, tem novas informações a respeito do episódio daquela jovem que acusou o promotor de uma casa noturna de estupro aqui em Porto Alegre. O homem acusado, o promotor, um homem de 30 anos, chegou a ser preso, mas horas depois ele foi solto, liberado. A polícia pede agora uma nova perícia neste caso, tá? A Delegacia da Mulher vai pedir uma nova perícia no caso desta jovem que teria sido vítima do golpe que nós falamos até aqui no programa, que tem o nome de Boa Noite Cinderela. Isso aconteceu no mês de junho deste ano, aqui em Porto Alegre. Ela denunciou o promotor de festas, um homem de 30 anos, disse que ficou presa por ele por algumas horas. O laudo do Instituto de Perícia, Geral de Perícias, mostrava que as substâncias normalmente são encontradas na composição do Boa Noite Cinderela, não foram identificadas no sangue da vítima. O laudo foi esse. Deu o nome da casa, o nome do promotor? Não. Nem o nome de ninguém. Não é gozado? No Brasil nunca dá um nome. Quando é nos Mas Estados é porque Unidos, não tem ainda as... Não tem provas. Tu vê, ela disse que foi Boa Noite Cinderela. O exame
mostrou que a substância encontrada nela não é a substância da composição do Boa Noite Cinderela. Então, aí já tem uma coisa que... Sim, já tem uma discordância. No entanto, outros 3 tipos de drogas lícitas, lícitas e ilícitas foram identificadas. O que diz a delegada? A gente precisa de uma perícia para identificar qual o efeito que essas 3 substâncias combinadas têm no organismo. O novo laudo também vai confrontar essas drogas com medicamentos que foram apreendidos na casa do promotor no dia da prisão. A delegada afirma que a vítima apresentava lesões, o que comprova o abuso sexual. Agora o inquérito aguarda a conclusão do laudo para o indiciamento. São 3 as hipóteses. Se confirmar que a vítima ingeriu algum dos medicamentos encontrados na casa do suspeito, o indiciamento será pelo estupro de vulnerável com pena mais rigorosa, até 15 anos de prisão. A se confirmar a identificação de alguma substância diferente, o entendimento da delegada é pelo estupro mediante fraude, até 6 anos. Ou havendo a indicação do consumo de álcool, o suspeito será indiciado pelo crime de estupro até 10 anos, devido ao fato de a vítima apresentar lesões. Ou seja, não tem escapatória. O contraponto do advogado, do rapaz, que é o Felipe Imisch, o advogado é o Felipe Imisch, que representa o investigado, afirma que os fatos não aconteceram e que inicialmente as substâncias encontradas no organismo da vítima não correspondem aos medicamentos apreendidos. Dona Magda, eu vou dar um meu palpite aqui sobre esse fato aí, que nem conheço as pessoas. E eu acho que um palpite até que tem uma balização de 30 anos gravando à noite, quase todo final de semana, aqui no Uruguai, Santa Catarina, no interior, babá, tudo que é tipo de festa. Não existe uma droga chamada Boa Noite Cinderela. Existe uma composição de drogas que dá o efeito Boa Noite Cinderela. Boa Noite Cinderela é o efeito que dá na pessoa que toma. Vou dar uma droga que cada um tem na sua casa. Tu coloca na bebida, vira um Boa Noite Cinderela. Lorazepam. É um remédio que todo mundo usa, que eu já usei, você já usou. É um remédio normal para dormir, igual o diazepam. Ele diluído, coloca numa bebida, ele fica um Boa Noite Cinderela. Então, o Boa Noite Cinderela é uma lenda. Não tem um remédio chamado Boa Noite Cinderela. Não, é o efeito. N várias coisas. N medicamentos pode ser Boa Noite Cinderela. Drogas, né? Não, medicamentos. Muito bem. Marli Barcelos. Eu tenho uma notícia importante, publicada hoje no jornal Washington Post. É uma notícia que tem uma grande repercussão internacional. O presidente Trump já disse o seguinte: a Coreia do Norte tem que baixar a bola porque ela vai receber a clava americana, ferro e fogo. A inteligência dos Estados Unidos fez um levantamento e, até o presente momento, já foram descobertas 60 bombas atômicas em território... Ogivas, né? Ogivas nucleares, bombas atômicas dentro do território da Coreia do Norte. Da Coreia do Norte. Então, essas bombas podem ser colocadas, essas ogivas colocadas em foguetes. Elas são pequenas e elas poderão ser enviadas para o Japão, para os Estados Unidos. Segundo os próprios cientistas norte-coreanos, eles dizem que os mísseis que eles fabricam têm o alcance de milhares de quilômetros que podem atingir a costa americana. Eles dizem isso. O Japão, com certeza. Com certeza, o Japão sim. A Coreia do Sul, que é o alvo principal. Que é porque eles querem tomar aquela coisa toda. Então, o presidente americano, ele está agindo como tem que agir. Ele está respondendo a ferro e fogo. Eu acho mais blefe isso. Mas se a inteligência americana... Não, o blefe da ação americana, não das bombas atômicas, a ação americana, a retaliação americana, não vai acontecer, sabe por quê? Porque qualquer coisa que os Estados Unidos entram na Coreia do Norte, a primeira coisa que eles mandam é uma bomba em Seul, que é tudo que os Estados Unidos não querem. Do lado da China, Vietnã, não é. É diferente de entrar num Afeganistão, eu acho, no Iraque. Agora, ninguém que esteja em sã consciência promove uma guerra. Porque o baixinho lá, aquele mala lá, ele tem essa mania, ele está ameaçando. Ele está chantageando. Ele está ameaçando tanto. Agora cortaram. Tudo que vende. O que vende lá? Eles vendem ferro, vendem marisco. É o produto deles. Mas a China compra, a China compra tudo e tal. Mas a China parece que pretende cortar, pelo menos. Se a China cortar, o governo caiu da Coreia do Norte. E digo mais a vocês, as pessoas riem, eu já ri disso aí, todos nós já rimos disso aí. Mas não sei se nós não estamos sentados em um barril de pólvora. No momento em que a inteligência americana vai a público e reconhece que eles têm todas essas ogivas, todas essas bombas atômicas, é de se ficar nervoso. Pelo menos foi o que se expressou o presidente Donald Trump.
Agora, acabei de receber uma informação aqui, Chicão, de um amigo comum nosso, Dr. Estevão Rodrigues, que é médico. Eu não vou dar aqui a fórmula, mas ele disse que existe sim o Boa Noite Cinderela. É uma composição, como você falou, que ela é sedativa, tem efeito anestésico e a pessoa meio remédio para dormir. Não, a pessoa mantém uma lucidez mínima e colabora, mas acaba esquecendo. E não reage. Não reage. A pessoa fica um zumbi. Vulnerável. Mas não dói. Ele deu aqui, mas claro que eu não vou dar no ar porque ele é médico e deu aqui. Nesse caso, né, não foi encontrado exatamente o tal do Boa Noite Cinderela, mas foi encontrado alguma outra droga, como o Chicão falou, que faz um efeito parecido. A pessoa também não tem, né, obrigação de saber qual é o efeito do Boa Noite Cinderela. Não está registrado no Visa. Não dá. Exatamente. O fato de tirar da pessoa chega na farmácia, quer um Boa Noite Cinderela. Já é o bastante, né? Seja qual for. A droga que eu acho mais genial, o cara que bolou, é a Calvin Klein. Eu vi o Calvin Klein com meus olhos. A mulher toma o Calvin Klein, tu toca nela, a polícia me tira. Ela fica contigo 3 horas sem parar, querido. Tá, vamos parar de ensinar droga para as pessoas. Vamos falar de outras coisas. A droga existe. Não, 3 horas. Vamos voltar para o nosso programa aqui. Ó. Olha aqui, ó, os nossos telespectadores, entre eles... tem um telespectador que não é a primeira nem a segunda vez que ele manda um e-mail falando de um estabelecimento na Cidade Baixa. Ele até manda para a Jéssica. Eu pediria a Jéssica que olhasse. Porque outra vez a gente falou de um estabelecimento aqui e não era verdade, entendeu? Então, nós tivemos um problema. Chama Quiosque Brasil. Sim, tem um Quiosque Brasil que é na Leme Silva. Então não sei. O que ele tinha um na Assis Brasil também. Ele falou que era calor, foi fazer um happy hour. Aí não sei, eu não consigo ler o restante do que ele escreve aqui. Então eu queria que tu lesse uma outra hora Não sei, eu não consigo abrir aqui, eu não consigo abrir. Eu também não consigo. Magda? Esses dias nós falamos aqui, ó. Na segunda-feira estava calor, fazia um happy hour num bar chamado Quiosque Brasil. Não sei se pode falar no nome, mas agora eu já falei, entendeu? Aí ele disse que ele não estava bem vestido. Não, é que ele já mandou diversas vezes, então eu quero que tu leia. Porque esses dias nós falamos de um lugar, aí a pessoa nos xingou, mandou um e-mail dizendo que não era assim, a gente teve que se retratar, sabe? Então... Magda, sim. Um amigo nosso mas eu não sei quais são as regras dos estabelecimentos, né? Então uma foto do Vitorino na versão Gilmar Mendes, olha aqui, vê se está a prova aqui. Ai, para, Gustavo, para. Só Gilmar Mendes. Falando em Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes bateu no Janot, agora o Michel Temer bateu no Janot, acho que a Geni agora vai atirar alguma coisa. O Janot disse assim, enquanto tiver bambu, vai ter flecha. Palavras de Janot quando perguntado se iria até o fim do mandato. Se o Temer está tão incomodado com o Janot, é porque o Janot está no caminho certo, é o que diz o Sérgio Goulart. Não sei se o pior é que eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Mas para um pouquinho, nós vamos parar onde? Agora o poste vai fazer xixi no cachorro, é isso? Normal. Quer dizer, eles fazem a lambança, o Procurador-Geral da República investiga, denuncia, eles ficam bravos com o procurador. Quer dizer, quando você receber uma multa do Detran agora, você vai dar um tiro no carteiro. O que é isso? E a notícia ruim do Temer hoje é que vai aumentar a alíquota do imposto de renda. Exatamente. Essa é a notícia mais fulgurante. Ele admitiu o estudo para criar uma outra faixa acima de R$20.000 para um desconto de 35%. O seu Michel Temer está fazendo um esforço hercúleo para ser o pior presidente. Mas ele quer ser o melhor, o presidente reformista, o governo reformista. Esse cara já era para ter sido algemado. Acho que o Congresso, a Câmara Federal vai se arrepender e muito de ter livrado a cara desse Mas o Rodrigo Maia diz que na Câmara não passa. O Rodrigo Maia, o Michel Temer faz assim, eles acabam... Já pro fundo. Já pra casa. Vai buscar um cafezinho, Vai buscar um cafezinho. O Temer também anunciou que ia distribuir metade dos lucros do FGTS de 2016. Não denunciou não, tá aqui, ó. O governo vai distribuir 7 bilhões. 7 bilhões do lucro do FGTS aos trabalhadores. Eu fiz a conta. Vai distribuir Está aqui no osul.com.br. Eu fiz a conta, sabe quanto
Quanto dá isso distribuído em 25 milhões e 800 mil Quantos e poucas, centavos? 17? Quantos centavos? R$14,28. R$14, né? Não dá pra... Eu gostaria que ele enfiasse isso Dá um lanchinho. num fundo... Não dá um lanche. Não fala. Eu gostaria que ele enfiasse isso num fundo... Vitorino, não fala assim. voltado a investimentos na área de educação, coisa e tal, porque certamente teria muito mais utilidade. Isso é pura demagogia. Claro. Ele está fazendo assim. Sabe como é que ele está fazendo, Michel Temer, agora? Ele está fazendo aquele negócio de índio, assim, Magda, eu te dou esse copo d'água aqui, você me dá a tua garrafa de vinho. Aí você me dá a tua garrafa, aí você pega o meu... Não, é o contrário, me atrapalhei todo. Eu tenho a garrafa de vinho, você tem o copo d'água. Sabe, tu muda. E aí você me dá o copo d'água e eu não entrego a garrafa de vinho. Vamos falar de outra você coisa. mudei É que, de na ideia. verdade- Ele está aumentando imposto. Ele está criando pacotes de maldades semanais. Está usando o que pode e o que não pode para se manter no poder. Fora- Gastou 3,860 bilhões em 2 meses de verbas liberadas Pois é. para emendas de deputados amigos. Fora a meta, né? Que não existe mais, né? Não, é uma meta mesmo que ele tem. Mas não é uma meta. É uma meta, porque, não, vou te contar, vai mexer na meta. Não, e ainda reclamar que a Dilma disse que tinha uma meta, impressionante, aí dobra a Não, meta ele tenta, né? e fica a metade. Boa noite, audaciosa bancada. Que barra. Davi Hilgert, de Araricá. Adoro o programa, pois não são todos veículos de comunicação que permitem livres opiniões. Aproveito para lhes dizer que considero a melhor parte quando surge aquele parou. E a mais sem graça quando o assunto vai para o batido e o onipresente compulsório futebol. Coisinha mais fútil e que ajuda a anestesiar a mente dos brasileiros com romance e esperança. Boa noite, taca-lhe pau nos corruptos. Falando nisso, o Real Madrid ganhou. Davi Hilgert, de Araricá, Rio Grande do Sul. Ai, Davi, come uma colher de mel, né? O Real pra ficar mais Madrid ganhou, doce. não ganhou? O Real Madrid ganhou. Manchester United não foi a bola, Chicão. Não foi a bola da vez. 2-0 Real Madrid. 2-1. 2-1 a vencedor da Supercopa, que é o campeão da Liga Europeia com o campeão Da Champions League. da Champions League. Oi, Magda e tem elegantes Cristiano jornalistas Ronaldo. da atualidades. Gosto muito deste programa, mas, por favor, falem um de cada vez. Tá querendo demais, moça. Neste fim de semana, fui assistir ao filme Dunkirk, no IMAX do Bourbon Valig. O volume da projeção estava tão alto, que tive que sair do cinema e pedir ao operador para baixar o volume. Não adiantou nada. Acabei assistindo o filme com as 2 mãos tapando meus ouvidos. Saí da sessão com dor de cabeça. Meus ouvidos estão com um zunido até hoje. Acho que caberia a atuação de uma secretaria municipal ou estadual enviando um técnico com um decibelímetro portátil para medir o volume. Atenciosamente, um abraço a todos. Professor Adão Zamansky, Porto Alegre. Sabe que o professor Adão tem razão, Maria? Tem razão. Porque sabe o que acontece? Eles fazem um cálculo de projeção sonora para um cinema cheio. Aí você tem 50 pessoas, 30, 20 pessoas. Não é a Mesmo mesma nível, coisa. mesmo Não é a level. mesma- Tá, fica assim como tu tá. Não te mexe. Gentileza, nossa bancada inteligente e bonita, nos informar por quê. Nosso voto do povo gera desonestos a ponto de arrombar nossos cofres públicos e o voto do senhor Gustavo Vitorino não gerar desonestos, já que sempre ele aponta seu dedo, nos criticando. Beijo em teu coração, justo e correto, neste 8 de agosto, ao seu José Pinto. Tu tá sempre com os dedos assim. Obrigado, seu Pinto. Ô, Marli, Antes do José. tu já viu esse filme que a Magda falou agora? Dunkirk? Não vi, mas já me falaram. Já né? me falaram que é bom também. É maravilhoso. Para quem gosta de histórias da Segunda Guerra Mundial, é fascinante. Ah, é o filme Foi do Marne. foi a primeira grande bancada nazista na Segunda Guerra Mundial. 400 e tantos mil soldados ingleses e franceses estavam ali acantonados e poderiam ser destruídos pela Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Só que o Hitler e o Goering, que era o Marechal Hermann Goering, mandam segurar aquilo, porque em realidade o que queria o Hitler no início da Segunda Guerra Mundial? Ele queria não entrar em confronto com a Inglaterra a partir daquele momento. Então, chatas, pequenos barcos, lanches, etc., saíram pelo Canal da Mancha e foram até Dunkerque e levaram todos esses soldados de volta. Foi uma operação de 2 dias, um negócio fantástico. Esse filme deve ser muito bom, porque a real história, ela é
fantástica. Eu já li livros, já vi filmes a respeito, mas esse filme eu não vi ainda. Eu vi o Aliados esse final de semana, vocês viram já? Aliados. Com o Brad Pitt. Brad Pitt, é bem bom também fala da... É um filme interessante, ele mostra bastidores, né? Ele mostra exatamente... Ele é um bom ator, né? Ele é um bom ator e a atriz também é muito boa e a atriz, os dois... servem como trabalho de espião, mas no final do filme eu não posso dizer. Olha o spoiler, né? Pode contar. É muito bom o filme. Pelo amor mas, enfim, mas bem filme legal, de bem guerra, filme de guerra que trata mais precisamente de guerra, embora Casablanca para mim seja o filme dos filmes, mas ele não é necessariamente um filme de guerra. Uma parte em Casablanca também. Ele não é necessariamente um filme de guerra, Casablanca. Para mim, quem gosta de guerra e gosta de estratégia, para mim o filme dos filmes, o Marne certamente assistiu no mínimo 5 vezes. Midway, a Batalha do Pacífico. Para mim é o grande filme de guerra. Eu não gosto da Segunda Guerra Mundial, sabe por quê? A Segunda Guerra Mundial não tem heróis, não tem personagens. Não tem. Tem esse. Tem batalhas, o Alamein, no deserto, deram tanto tiro de canhão que choveu. Até tem que ver a lista de Schindler. Mas não tem figuras heróicas. Eu gosto de heróis. Falando de Segunda Guerra Mundial, eu trouxe aqui Franklin e Winston Churchill. Franklin Delano Roosevelt e Winston Churchill, que foram duas pessoas profundamente arrogantes, dois fatores determinantes da Segunda Guerra Mundial. Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra. Dois personagens profundamente ardilosos e profundamente arrogantes. Winston Churchill, me parece, pelo que eu li aqui nesse livro, e já conheço muito da personalidade dele, ele se submetia aos desejos, aos pensamentos do presidente Roosevelt para tentar tirar o máximo de proveito dessa amizade. Eles ficaram 113 dias juntos no decorrer da Segunda Guerra Mundial, até a morte do presidente Roosevelt, trocando cartas. Foram 2.000 cartas que foram trocadas entre os dois. E este livro, escrito pelo John Menchan, que é um jovem de 48 anos de idade, um jovem, né, que fez todo esse levantamento, que procurou e escreveu esse livro e lançou. Esse livro é um sucesso literário no mundo inteiro para os amantes da Segunda Guerra Mundial, que querem conhecer a personalidade do presidente Roosevelt e também do Churchill. Eu vejo um filme sobre a Guerra de Troia 10 vezes e não vejo a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é ardiz, é matança de população, não é que nem as guerras antigas, onde tinha aquela figura do personagem romanceado, sabe? O cara que enfrentava corpo a corpo. A história é história. Mas você gosta de a Segunda Guerra Mundial, ela foi... comia sabão, dizia que era queijo. Eu vi Game of Thrones, eu acho que a história não tem muito sentido aquele Game of Thrones. É uma salada de fruta, de coisa, tu nem identifica o período histórico, pode ser idade medieval. Não adianta a pessoa assistir um episódio, assistir o outro e achar que já sabe da história inteira. As mulheres gostam que tem cara boa pinta. E muitas pessoas acham que... Tem cara boa. Muitas pessoas acham que essas grandes personalidades, essas grandes figuras da história, não têm os seus momentos de fraqueza, os seus momentos de depressão. Todo mundo tem. O presidente Abraham Lincoln, por exemplo, ele ficava 2, 3 dias, ele tinha uma depressão profunda, ele não falava com ninguém, chamava de hipo, né? Ele colocava a mão aqui, ficava com dor e tal, não falava com mais ninguém. Aquiles não tinha na Guerra de Troia, nem Heitor. Fica mais pra frente, eu não consigo te ver, tu tá sempre... Eu sou descendente direto deles. Eu não sou descendente. A minha família veio de uma vila que foi fundada pelos descendentes troianos. Tu não é descendente de Aquiles. Não, Genéias. Olha o Marcelão, Heitor, Aquiles não existiu, até foi uma figura mítica. Família do semideus. Tem muita gente famosa, muita gente boa. Não, mas famoso é o próprio Chicão. Vamos ao WhatsApp. Por gentileza. Heitor, Enésio... O Enéas? Zen. Mas é família. Meu nome é Enéas. A cabeça é parecida. Por favor, o Marne não consegue terminar uma frase. Marne. Mas eu também não consigo terminar. Não, mas tu não começa também, né? Mas o Vitor não deixa. Não, mas é que tu vai na carona dele e fica quieto. Eu não posso falar. Então pode. É que só que assim, quando ele se manifestar, tu deixa que eu faço ele Eles parar. demoram muito para se manifestar. Deixa ele falar. São muito prolixos, falam muito longo. Tem que ser uma linguagem
linguagem feedback dropada. Não, e feedback... Uma coisa moderna. Feedback, drogas, não tem nada a ver. Não, tem que ser um jornalismo moderno. Eu faço. Não, Chico, eu faço, não jornalismo arcaico, velho. Só tu agora já trabalhou 3 vezes o Marne. Só vou dizer auspícios agora. Então tá, então agora deixa a Carla falar. O seu comentário foi achavascado. Isso. Olha só. Foi o quê? Achavascado. Vitorino. Vai anotando aí. Chavascada é onde passa... Tá. Gustavo Vitorino, parou. Carla. Boa noite, bancada. Adoro o programa de vocês. Só queria dizer que adoro o Marne. Ele está um espetáculo hoje. Que isso? Suzana. Como é que é o velho? Pede, Suzana. Eu queria ver a cara dessa Suzana. Pede pro Viu como Chicão. tu mete nas coisas dos outros? Posso falar? Tem outro WhatsApp aqui pra ler. Pede pro Chicão comentar o ensaio fotográfico que ele fez. Abraço, Rudimar. Opa! Não, vão na festa, vão na festa. Mas eles não vão todos, eles não podem. convidados, Todos convidados não pode. É aberto ao público? Alberto, claro, vai receber todo mundo convite. Vai ser no Quality Hotel, lá no Não, restaurante então não é Mariqueza, aberto ao 29. público. Daqui a pouco Não, vai mas estar tu todo quer mundo dizer lá. na Redenção, também não dá, né? Mas é bem Mas que... No Teatro Pôr do Sol. E Diabo do Sol, eu fui da picada. Parou, não. Tá, mas Por que não? vai ter desfile, coitado. Não. Desfile do Olha só, Chicão. dona É uma Não, mas vernissagem. deixa pra mim, não responde pra ele. Como é que não responde? Tá falando Não com o espectador, ele responde, quer não me responde, é isso desmoralizar. que ele quer que tu Vai ser. responda. Quando a gente ignora a pessoa, é melhor. Tu conhece um texto, uma frase que diz assim, o meu desprezo será a tua Mas condenação? não é um cara que é por metro quadrado, o tamanho dele. Fica quieto, cala tua boca, não é contigo. Mas assim... Não é contigo, Mas eu ó. acho que de fio dental tu te ficaria chama, bonitinho. Tu te chama anfiteatro Pôr do Sol? Ele ficaria bonitinho Tu de te fio chama dental. Rudimar, não, né? Cordãozinho Então fica cheiroso. quieto. Hã? Cordãozinho cheiroso. Wagner, que horror isso aí. Como é que é? Que horror. O Chicão de fio dental, ele vai desfilar um negócio Mas quem nu, disse, não? Mas ele não vai ficar pelado. Não, para um né? pouquinho, para um pouquinho. Né? Para um pouquinho. Tu não sabe nem do que ele está falando. Tu vais responder o nosso telespectador ou não? Vou. Ele quer saber quando é que é e o que que é. A questão é o seguinte, existe uma coisa quase que difícil de fazer, que é o nu artístico masculino. Por quê? Porque tu fica muito perto de um G Magazine, muito perto de um filme pornô e muito perto do ridículo. Então eu, o Antares Martins e mais outros fotógrafos, se reunimos durante 2, 3 meses, chegamos numa vertente, fazer estilo fine art, que o Beckham lançou em 2004 com o fotógrafo Helmut Newton na Europa. E a gente refez isso aí. E o Antares é fera. No artístico e em preto e branco, que não é nem preto nem branco, é um degradê de cinza, uma coisa muito legal, que não tem nada de pornô, uma coisa bacana mesmo, sabe? Muito bem. Isso aí vai ser uma exposição de arte. Vai ser uma vernissagem isso aí. E posso fazer uma pergunta, senhor Chicão? Sim. Passa óleo no corpo? Não existe nada disso. Não estou perguntando. Ele está perguntando se quando tu faz a foto, se é alguma produção não, dessa ele não tinha nem natureza. Photoshop. É o efeito das luzes. Não, é só, exatamente, é só nas Das luzes. sombras. Fine art trabalha, a Jéssica sombra, falou assim, né? É São sombra, é um nu sombreado com muita luz. Mas não raspa nada. Não, esses detalhes não existem disso. É um cara normal. Eu sou um cara normal e tem outro cara que é mais peludo, outro cara que é raspado. Vitorino assim. nisso aí, então? Não, pode ser que saia legal. Tá, mas é contra a luz, assim, tipo aquelas imagens que se tem na tela branca, assim, que Escuta, aparece. não dá pra tu esperares pra ver a coisa? Não, isso É que eu queria saber Isso se na televisão, a Vanessa olha me aqui, ó, pediu as deixa eu explicar fotos uma coisa pra com a vocês. qualidade spam pra mostrar Eu só o dia queria antes. saber se, Deixa eu explicar. se aparece as perebinhas, só isso. Assim. Perebinha, você não Por quê? existe Tu gosta no de mundo pereba? fine art. Não, Tu no tá- mundo tu- fine art fala de perebinha. Tu tá excitado pra saber. Deixa eu fazer a pergunta pra ele. Justamente por isso que eu não quero... Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu estás muito ansioso para ver o Chicão nessa produção? Tu sonha com isso porque tu tens um interesse fora do comum. Não, eu não gosto de ver gato Chicão de dama. perereiro. Então deixa, Agora tu Chicão. vê, pereba, te é um metes no trabalho linguajar do Chicão. muito brega. Mas ele Chinelo, isso aí. Ele é. Ô, Magda, você não tá simpática hoje. Mas é que tu tá chato, né? Não, Tu chato... tá provocando o cara. Peraí, mas não é o negócio que falou ali da... Não, ele está respondendo a um telespectador, ponto. Tu tá do lado do Chicão. Tô, claro, Eu vi nisso eu tô. Eu vi notado. Pode Não, notar. é uma questão de razão, sabe? Ai. deprimido. Quando chegar em casa, bota tuas pantufas de piu-piu. Fica melhor. Olha aqui, ó. Magda, vamos fazer o seguinte. Olha aqui, olha lá. Tira o photochart do meu corpo e o dele, vamos ver quem tem mais espinha. Pode deixar. entendendo? Olha lá, ao senhor Tem a razão Chicão, da presta pereba, atenção. Eu tenho espinha, eu tenho muito pelo, mas espinha não. Fala aí, Esbia.
Espinha é um assunto que dói. É proibido. Não, espera. É proibido. Senhor Chicão, olha aqui, senhor Chicão, o nosso telespectador, o senhor Sadi Garcia, pergunta o seguinte. A Guerra de Troia e seus personagens não são tudo ficção criados por Homero para a Ilíada? Um abraço, Sadi Garcia. Não, existiu, a guerra foi na 8ª Troia, porque Troia foi destruída várias vezes, sempre os habitantes que sobravam construíram uma nova cidade em cima daquela que foi destruída. Essa guerra de Troia existiu, mas não tão romanceada assim, a figura Heitor existiu, a Aquiles é que não existiu. A Aquiles era a simbologia do guerreiro grego, porque a Grécia queria pegar de Troia a hegemonia do mar Egeu e daquela parte onde a Turquia, Troia fica na Turquia, na Riviera Turca, do lado da cidade de Salik, existiu. Só que Homero retratou de uma forma mais poética, mais romance, coisa que não existe na Segunda Guerra Mundial. Nada na Segunda Guerra Mundial é uma coisa romântica. Não dá para comparar, né? Não dá para comparar. A outra era uma guerra de heróis, onde existia Deus, mulheres, briga Mas por que vocês juntaram isso? Não, porque eu fiz uma correlação. Pra que? Responde só o que o homem perguntou. Eu já respondi. Aí botou essa mistura e o outro fica lá, olha lá, ó. Ele ficou com o beicinho. Não, ele quer fazer o comentário. O Heitor existe, o Heitor existe, é o dono da padaria lá. Eu sou descendente direto. Prestem atenção, agora tem... Todos que nasceram na cidade de Pestia, subúrbio de Florença, foram fundados por troianos. Ai, meu Deus. Sabe? E dali... Todos que nasceram na cidade de Pestia são anfíbios. Exatamente. E dali foram pro Lácio Romano, onde rolou a lenda Rômulo e Remo. Começou Roma. Ele já tá no Rômulo e Remo. Mas essa é a história, o professor de história dá uma analogia. Para dar uma explicação. É o Rômulo. Só falta presta atenção. Só falta dizer que acreditou na história da... Ah, não sei. Capitolina. Tá, então... Ele está falando isso que tem o Capitólio em Roma. Peraí. Não, olha aqui, ó. Depois as pessoas escrevem aqui que vocês são semi-ignorantes e eu tenho que ler. Parem de dizer besteira. Olha aqui, não estou dizendo que é tu. Olha, a pessoa já pega tudo para ele. Olha aqui, os espectadores mandaram perguntas também para o seu Mário. Manda abraço. Manda um abraço para a dona Ivone Soares, lá de Esteio. Ela e seu esposo estão nos assistindo. Obrigado, dona Ivone, pela gentileza. A senhora e seu esposo que estão nos assistindo. Obrigado pelo privilégio da sua audiência. Tá, ele vai para mandar um abraço e leva meia hora. Seguinte, ó. Senhora, dona Ivone, Maria, vai embora? Vou. Ai, mas vai então. Não, depois, a gente espera de sair. Depois do programa. Olha aqui, ó. O nosso telespectador Sérgio Severo, a respeito do filme Dunkirk que vocês falaram, ele diz o seguinte: prestem atenção no filme. Quando eu digo preste atenção, vai prestar atenção, não é para ficar no telefone. Dunkirk é um filme sobre a insocorridade, o abandono e a solidão da condição humana. Não é um filme sobre guerra. Eu disse que não viu. Mas ele não é pessimista. Ele nos dá uma saída que emociona profundamente. Assistam, Sérgio Severo. Tá, mas é que o pano de fundo é a Segunda Guerra. O pano de fundo. É como... Mas é um filme de outra coisa. Viu, Chicão? Então dá pra tu ver o filme. O Resgate do Soldado Ryan. Legal. E é uma história ambiental. Ai, é maravilhoso. Chicão, olha aqui. Agora, Chicão, tu vai deitar e rolar. Bonito. Agora tu vai deitar e rolar. É bom, Oscar, não é? Getúlio Santana escreveu e disse o seguinte: o Chicão sempre tem razão. Esse é o grande problema. Presta atenção. Olá, gurias e guris da Atualidade Espampa. Estou assistindo vocês pelo app da Smart TV. Muito bem. Mas certo dia o Chicão disse que Trump seria o presidente. Uns e outros, para não dizer todos, riram dele. Eu nem estava aqui. Pois bem, ele foi eleito. E detalhe, com excelente desempenho. Está batendo todos os recordes de desenvolvimento econômico, sem esquecer do social. Agora, senhoras e senhores, quero ver o que dirão após Bolsonaro ser eleito. Isto se houver eleições em 2018, pois do jeito que a coisa está indo, implantarão o parlamentarismo e elegerão Lula como primeiro-ministro. Um abração aos gurias e um beijão para as gurias. Observação: se eu tivesse uma picape preta. Tá lindona, hein, dona Magda? Getúlio Santana de Cidreira. Tá aí, tem um... Quer dizer que os 3 milhões de votos que a senhora Hillary Clinton teve a mais que o Trump foi
foi fácil. É diferente o sistema eleitoral americano, o colégio eleitoral. O americano, colégio eleitoral... É diferente daqui. Sim, meu querido, mas não foi uma eleição tá com fácil. Um índice de rejeição altíssimo. Isso aqui, para nós aqui, os americanos gostam do Trump, ele é o American Way of Life. É o estilo americano de viver. Eu acho que o americano tradicional do interior dos Estados Unidos, esse se identifica com o Trump. Agora, aquele de Nova York, Boston, Miami, aquele é brasileiro. Não é brasileiro. O americano do centro-oeste. Do centro-oeste, só que os americanos das grandes metrópoles, enfim, eu acho que... É que as pessoas se iludem, elas ouvem os dados estatísticos, porque a comunidade hispano, a comunidade hebraica, a comunidade isso, a comunidade aquilo. Gente, essas comunidades todas reunidas dão 14,6% do eleitorado americano. Quem elege presidente nos Estados Unidos é aquele americano do meio oeste, do nariz vermelho, da pele branca, que masca capim. Que se identifica com o aquele Trump. americano que vai ao culto na igreja. Que vai ao culto na igreja de manhã. Qual é o brasileiro que se identifica com o Bolsonaro? Se identifica? Eu acho que tem. Eu acho que o Bolsonaro é o voto da indignação. Da indignação. Pode ser. Da mudança. Não é do conservador também. Também, é os conservadores, mas os indignados. O voto do Bolsonaro é o voto do indignado. É quase o voto do desespero. É quase o voto do desespero. E é o voto do sem saída também. Porque quantas vezes nós já, aqui mesmo na bancada, já ouvimos a seguinte pergunta. Mas se for Lula e Bolsonaro? Se ficar Lula e Bolsonaro? Eu voto no Bolsonaro. E eu também. Eu também. Embora não tenha a menor vontade de votar no Bolsonaro. Isso é um voto de desespero, de última saída. Agora, o Trump, ele fez a campanha dele para o americano tradicional, né? Ali do centro dos Estados Unidos. Ele é um homem de sucesso. Assim, ó, o Trump foi esperto para você. Você viu o que ele fez? Silenciosamente, sem que aqueles técnicos especialistas, porque os famosos especialistas, né? Não tem nada que me irrita mais do que especialista. Eu ouvi hoje um especialista sobre não sei o quê. Mas coitado dos especialistas. Eles estudam para ser especialistas. Esse especialista em nada de coisa nenhuma. É que nem esses palestrantes aí, fazem palestra e ensinam. Os caras são milionários, donos de empresa, e vão ouvir palestra de um boboca que ganha 20 mil por palestra. Não gosta de escritor, não gosta de... Ainda bem que não fui eu que disse isso. Não gosto mesmo, não gosto de enganação. Ainda bem que não fui eu gosto de enganação. Não, pesquisador eu gosto. Atenção, vamos acalmar os ânimos aqui. Não, eu ia falar do Donald Trump. Pesquisador, mas não acredito nisso. Até agora tu falou de quem? O assunto era Trump, não é Trump, eu tô falando do Trump. É que a moça aqui... A moça aqui não. Tá, olha aqui, depois volta a falar do Trump. Eu quero ler uma coisa engraçada. Eu quero ler uma coisa engraçada aqui. Eu ia dizer me chamaram de velha. Reduziu até agora. Depois tu vai voltar a falar do Trump. Faz meia hora que nós estamos falando do Trump e agora que tu vai falar do Trump. Tu fez um discurso, agora tu vai falar do Trump, mas eu quero ler de um carioca que me chamou de velha da maneira mais bacana que eu já ouvi. É verdade. Boa noite, bancada. O nome dele é Sérgio Rias. Boa noite, bancada. Sou do Rio de Janeiro, Leblon, e procuro assistir o programa sempre. Um beijo às gurias e um abraço para a bancada oposta. Marne Barcelos, bastante culto. Ele escreve umas coisas em alemão aqui que eu não sei ler. Herrlich, Klumsch, sei lá o quê. Chicão, muito gente boa. Gustavo Vitorino, uma figura. Magda Beatriz deve ter sido gata antes. É uma maravilha. Luiz Bart, muito linda. Jéssica Weber, idem de linda. Carla Krieger, de todas a mais bonita de rosto. Um beijo pro povo gaúcho, Deus abençoe a todos. Eu adorei. Magda Beatriz deve ter sido gata antes. É linda. Eu recebi aqui de uma telespectadora que me chamou agora de... fala do Trump, mas fala do Trump, não inventa outra coisa. Ela me chamou de Já mudou gatucho. de assunto já. É um gato gorducho. A senhora deve ter sido... A senhora, posso falar? A senhora é uma boa pessoa e um grande coração. Oscar Wilde, já contei a história aqui, explica no retrato de Dorian Gray. As pessoas, quando vão chegando a uma idade um pouco mais avançada, 50 anos, 50 e poucos anos, as pessoas ficam bonitas e as pessoas más, elas ficam feias na sua velhice, né? Ficam feias. Para, Mani, eu conheço uma porção de jararaca aí. Ele. Tá, mas não ia falar do Trump? Eu ia dizer só Mas fala do Trump. O Trump. O Trump... reduziu a carga tributária americana até agora, a carga individual sobre o cidadão em quase 5%, 4,8%. Isso, muito bom. Silenciosamente, ele tira um imposto aqui, reduz uma alíquota de lá e tal. Resultado, a economia americana
pode crescer mais de 3%. O PIB americano, mais de 3% em 2017. Enquanto isso, alguns idiotas ao sul do Equador, em vez de reduzir a carga tributária para deixar dinheiro na mão do cidadão para ele gastar e mover a roda da economia... Faz o contrário. E quebra todo mundo. E faz o contrário. Aí o Trump, que é o maluco, que é o idiota, e os gênios estão aqui. Que é a piada. Os gênios estão aqui, Então... Muito bem, viu? É bom ser objetivo. Silenciosamente. Pode. Marne, vou voltar para tua frase, tá? Pois não, conta. Do retrato de Dorian Gray. Isso. Exatamente, que eu ganhei, aliás. A senhora leu? Exato, tudo. Leu mesmo? Vou analisar, então, a frase, por entendeu? Por gentileza. Falando que as mulheres, claro, quando ficam mais velhas, as mulheres que são boas ficam mais bonitas. Homens também. Né? Muito porque, claro, quando a gente fica mais velho, o que a gente tem para mostrar é mais o conteúdo do que qualquer outra coisa. Então, aquelas pessoas que têm um bom conteúdo conseguem mostrar melhor. E, claro, exatamente. A essência acaba valendo mais a uma altura da vida. Discordo no sentido de que não é isso que a Magda tem. A Magda tem beleza. A Magda é uma mulher que... É verdade. É uma mulher linda. Linda. Que existem algumas coisas... E fica ainda mais bonita. Existem algumas coisas que ainda fazem parte do imaginário popular. As pessoas confundem o esplendor da juventude com a beleza. E a beleza, ao contrário do que as pessoas costumam dizer, um dom de Deus. Não. Ela obedece a linhas e traços geométricos que... você conversa com um cirurgião plástico, que ele vai te explicar. É uma combinação de traços geométricos proporcionais e alguns desproporcionais que dão um sombreamento ao rosto que proporciona a beleza. Agora, assim, não se confunda esplendor da juventude com beleza. Até os 30 anos, tudo é bonito, até cachorro. Depois dos 30 que você começa a ver quem realmente é bonita. Tem mulheres lindas com 60, 70, 80. Tinha um comercial eu não vou dizer o nome do fábrica, mas tinha um comercial de um creme de beleza de um fabricante nacional. É da Natura. Então tinha assim, tinha uma menina de 12 anos que já, o rosto lindo. Aí mostrou uma menina de 12, uma de 18, uma de 28, uma de 40. Mostrou uma senhora de 74 anos. Maravilhosa. Linda. Agora, tem muita gente também. A Bruna Lombardi tem 64 anos. Maravilhosa. Ela vai de biquíni na praia. É linda, né? Olha o rosto daquela mulher. E tem mais uma E ela sempre foi modelo fotográfico, porque ela sempre teve uma beleza de rosto. Tem uma dúzia de mulheres. Eu sigo no Instagram aquelas grandes top models dos anos 80, Cindy Crawford, Ellie Macpherson, Linda Evangelista, Naomi Campbell, que hoje já tem, né? 50 ou mais. Não, mais. Tem quase 60. Lindas. São mulheres maravilhosas. Parece que o tempo não passa. Agora, tem muita mulher que pode ser muito bonita, mas que não sabe envelhecer e que se transforma. Acaba perdendo o seu rosto, né? As suas feições. A cirurgia plástica excessiva. Exatamente. Excessiva. Perde o controle, né? Da mudança que pode ser feita esteticamente. Vicia, exatamente. E perde. Não pode ter uma ruguinha. Não, a gente tem que ter ruga. Pelo amor de Deus. Mesmo. Né? Os profissionais a Donatella Versace, ninguém sabe o que é, né? É uma massa disforme. A Donatella Versace, ninguém sabe o que é. Já não tem mais pele. Não tem mais rosto. Ela perdeu completamente a identidade. Tem eu sigo também uma blogueira dessas, que ela tem 60 anos, tu olha o corpo dela, tu pensa assim, a mulher tem 20. Eu sei quem mas aí tu olha é uma americana? Não, a brasileira. Mas já criticaram ela. Sim, mas o rosto dela é um horror. Ela é assim, ó. Falou assim, é uma máscara. Não condiz uma coisa com a outra. É uma coisa muito feia. Show Vitorino. Não soube envelhecer. Sim, senhor Mário Barcelos. O Chicão Tofani é um exemplo de um homem bonito, né? Olha, para 74 anos ele tá legal. Na boa. Eu acho que ele tá bem inteirão. Aí, Chicão. Ninguém acredita nele. Não tem credibilidade. Ninguém acredita nele. Quero saber a mulher que vai sair hoje à noite. E o que é isso? Mostra que o cara é power. É poderoso, senão... Olá, bancada, não costumo concordar com o Chicão. Vai no barranco e confere. Eu sou fraco. Vamos continuar falando sobre o Trump. Então eu sou fraco. Com licença. Sou fraco. Com licença. Porque o meu coração pertencerá a apenas uma mulher. Tá bom. Eu sou solicitado todo dia. Eu darei a uma mulher. Eu vou pedir licença de novo. Tu também é coisa. Presidente dos Estados Unidos, Anderson Silva. Boa noite. Os Simpsons também disseram que o Trump seria
o presidente. E o verdade. Chicão até parece o Homer, só que na versão boêmia. Manda abraço para a Dona Helena em Nova Santa Rita, minha mãe. Obrigada, Dona Helena, Nova Santa Rita. Mas o Homer é aquele meio esquisito, não é? Vladimir Debastiani de Erechim. A gente não está na arena brigando. Falem mais baixo, porque essa gritaria toda, cada dia fica mais difícil assistir vocês. Experimente trocar de lado, se colocando no lugar do assistente telespectador. Quem sabe vocês me dão razão. Ai, como telespectador está reclamando. Olá, bancada. Não costumo concordar com o Chicão, mas ele, Trump, ganhou e os americanos, no fundo, adoram o Trump. E outro, o americano não aguentava mais 4 anos de Obama, ele já estava desgastado lá dentro dos Estados Unidos. E Marne, ele ganhou a eleição, ponto final. Lá os requisitos não são o voto direto, respeita a Constituição Federal de lá. Que mania de querer achar desculpas. Olha, sobrou para ti, Marne. Então, mas eu estou muito preocupado com isso aí. Ele perdeu a eleição. O voto foram 3 milhões de votos a mais para Hillary Clinton. O colégio elegeu ele. Eu não estou discutindo isso. Só quero dizer que, no geral, o povo americano, as comunidades votaram na senhora Hillary Clinton. A maioria dos americanos votou na Hillary. Claro, ele ganhou com o regulamento embaixo. Claro, mas e agora? Agora você viu a agressão. Boa noite, amigos da bancada. Com certeza quem elegeu o Trump foram os verdadeiros americanos, porque ele representa o nacionalismo e o conservadorismo do povo americano. Qualidades, aliás, que falta a nós brasileiros. A época da eleição considerada a senhora Hillary, a Dilma americana, com sua farsa do politicamente correto, que daria certo no paraíso terrestre. Abraços a todos. A dona Denise de Bagé, que faz horas que não participa do nosso programa. Vamos pensar positivo. Bolsonaro e Dória. Temos que ter gente melhor que este molusco. Leandro de Portão. Falando em Dória, o Dória foi literalmente ovacionado em Salvador. Na Bahia. Ele já acusou uma vereadora. Ele acusou uma vereadora do PCdoB lá hoje de ter patrocinado toda a coisa, ela é a turma do PT, coitado, porque eu não duvido, mas eu quero dizer o seguinte, que o Dória, ele está se comprometendo, está se enterrando politicamente. Ele colou no Michel Temer. Ai. E aí o que está acontecendo? O Alckmin e o comando do PSDB, aos poucos, está empurrando o Dória para escanteio. E o que é pior, a gestão dele em São Paulo começa a fazer água. É. Ele meio que largou São Paulo, agora vive em Brasília, vive viajando o Brasil. Se perdeu. E aí já está metendo os pés pelas mãos. Aquele prefeito que estava nas ruas, que estava correndo atrás, que estava... largou. E aí as queixas estão aumentando em São Paulo. Ele meio que abandonou a cidade. Ele era muito fugaz, né? Magda, ele não aguentou... Sabe aquele jogador que não aguenta elogio no outro dia no jornal? A primeira partida que tem, ele fica dando balãozinho na lateral, ele tá assim, ele não aguentou as manchetes. Ontem o nosso telespectador Emilson Almeida tentou conversar conosco sobre a passarela ERS 239. E eu gostaria que a gente tentasse falar sobre isso, porque é um assunto que incomoda muito ele. Ele quer saber as nossas opiniões, e em especial a tua, Vitorino, sobre o protesto que aconteceu ontem mesmo, nessa ERS 239, pedindo uma passarela. Será que, ele pergunta, será que é preciso protestos para salvar vidas e mais para usar o dinheiro que nós mesmos estamos pagando no pedágio? Essa ERS 239 é complicada, né? Não, é que existem, o que é que está acontecendo existem lá? Alguns pontos onde tem os núcleos urbanos em que um sinal não é suficiente para resolver parte dos problemas. Eles botam radar, botam sinal e não resolvem. Alguns têm que ter passarela por causa do volume de pessoas. Assim, a ERS, é claro que vai depender de um estudo da EGR, um estudo do DAER. Aliás, eu não sei para que EGR e DAER, né? Porque nenhuma das duas faz coisa nenhuma, né? As rodovias estão caindo de pedaços. Mas, enfim... depende de um estudo que se avalia o movimento. Só que assim, Magda, seres humanos não são como gado que você conta por cabeça. Sim. Então, um local em que tem uma escola, onde atravessam crianças, esse local merece uma atenção, uma faixa de segurança, um guarda, enfim. Não importa quantas crianças, por ali estão passando crianças, por ali está passando o Brasil de amanhã. Então, merece atenção. Já existem locais onde o movimento pode ser grande, significativo, mas ele é sazonal. Aí não justifica. Mas, de qualquer forma, a ponto de levar uma comunidade inteira a protestar e a pedir uma passarela, alguma coisa precisa ser levada em consideração. O nosso secretário de Transportes
Pedro Westphalen. Pedro Westphalen, que deu uma olhada lá, secretária, porque, olha, uma passarela não é tão cara e, às vezes, a própria comunidade se cotiza, os empresários se cotizam para fazer e pagar a passarela, mas a gente sabe que precisa autorização do DAER, estudo de impacto ambiental, se a rodovia for administrada pela EGR, tem que ter também o aval da EGR, tem que ter o carimbo da ONU, tem que ter a Liga da Justiça, a EGR vai aumentar os pedágios, de ferro e o diabo carrega. Vai aumentar os pedágios onde tem EGR. Sim, só não tem inflação nos números do governo, porque o resto da inflação tem tarifas, taxas, supermercado, tudo tem inflação. Onde tem EGR vai aumentar. Boa noite, cara Magda. Revendo esses dias um programa antigo, fecho 101% com o Chicão. Esse Wagner Moura é um atorzeco. Desenterrou alguma coisa que eu não lembro. Que se aproveitou da fama para defender o indefensável, o Lula e seu PT. E a bancada está de luto, todos de preto. Abraços, Rafael Pereira. Eu não estou de preto. Eu também não. Acho que ele mandou O Chicão também não está. O Chicão também não Só tá. é o Mania Cris. Será que tu tá nos enxergando de preto aí? É azul Arruma marinho. tua TV. Eu não tô de preto, eu tô... Vocês são com tonalidade mais escura, com esse Senegal. Agora, quanto ao Wagner Moura, são duas coisas diferentes, né? Ele como ator e as ideias dele. Eu acho ele como ator o melhor ator do Brasil. Não, pra mas mim. o Chicão não gosta dele como ator também. Não, acho que é um ator de um papel só, pois Tropa de Elite. Pablo Escobar foi uma péssima interpretação dele. Eu vi um Em Pablo... Narcos? Achei. Nossa, ele foi elogiado. Eu vi um Pablo Escobar Maravilhosamente. que uma televisão colombiana fez, achei melhor. Mais natural. Eu acho maravilhoso Pablo Escobar ele era um cara gordo, feio, não tinha nada a ver Dona com ele. Magda, posso contar uma história? Mas Não daí é poderia ser pagar um por ator isso. por isso, A mas não culpa poderia não ser um é ator dele, por dele isso. ter sido escolhido para interpretar esse personagem. a Mas escolha ele pode- fez uma ótima atuação. Maravilhosa a atuação. Nossa. Falando em posições políticas, o Agnaldo Timóteo hoje, hein, deu entrevista lá em São Paulo, dizendo que vai assinar ficha com o PT, que ama o Lula, vai fazer campanha pro Lula e que é um homem de esquerda Por agora. mim, ele pode fazer o que ele quiser. Dona Magda, eu queria contar. Por mim, ele pode fazer o que ele quiser. Que belo cabo eleitoral, né? Fale, Mari Barcelos. Rapidamente uma história. Nos Estados Unidos, um jovem estava procurando uma moça para casar, né? Então ele marcou no mesmo bar com 6 mulheres diferentes. 6 moças foram bonito. apresentadas e tal. Aí foi a primeira moça, ele olhou, não gostou e tal. E ela disse, e aí? E aí ele disse, tudo bem e tal. Aí ela resolveu ficar. Aí chegou a segunda moça. Chegou a terceira moça e ele já não sabia mais o que fazer. Chegaram 6 moças, ele marcou com 6 moças, né? Aí uma começou a conversar com a outra e identificaram que ele havia marcado com as 6 para escolher uma das 6. Aí as meninas ficaram bravas, né? Bravas. E se vingaram dele. De que forma? Tomaram champanhe, beberam uísque, etc. Levantaram e deixaram a conta para ele. Foi a vingança. E ficaram todas amigas ao final. É uma notícia que está Bem hoje. feito. Bem feito. Marne, olha aqui, ó, o André Rodrigues de Vargas diz o seguinte. Boa noite, quero dizer que espero ansiosamente pelo momento de assistir ao programa, assisto ao vivo, a reprise de tanto que eu gosto. É um programa só com gente bonita, fashion, inteligente. As mulheres são muito charmosas e os homens, além de muito experientes, são muito sábios. Como o meu grande amigo Marne Barcelos, que encontro todos os dias às 7h50... 7h50 da manhã, ou na rua 24 horas, ou na rua da Andrade Neves, antes de ir ao trabalho. Abraços, André Rodrigues de Vargas. O André, eu acho que ele me cumprimentou, já sei quem é. Bela figura. Uma bela figura. Não, gostei que é às 7h50. Não, preciso. Olha aqui, ó, correção, hein? Gatucho é gato gaúcho. Eu disse que era um gato gorducho. Eu sou mazinha. Boa noite, bancada. Quero deixar aqui também meu descontentamento com o volume dos sons dos cinemas em Porto Alegre. Será falta de inteligência dos funcionários ou dos gestores? Tenho evitado ir ao cinema, assim como muitas pessoas que conheço. Pessoal, amamos vocês, porém o bullying entre os integrantes da bancada não é legal. Vocês são elegantes o suficiente para superar isso, diz o Charles, aqui de Porto Alegre. A gente não dá bola. brinca. Boa noite, pessoal da bancada, diz o Pedro Décio. O doutor Vitorino falou sobre a Bruna Lombardi e no dia 2 de agosto,
o senhor Marne Barcelos esqueceu de dizer o nome dela nos aniversariantes. Falei, não, o seu Marne falou, sim. Capaz que ele esqueceu no aniversário dela e elogiamos a sua beleza. E a propósito de aniversários, né? Vamos lá, rapidamente. Primeiro aniversariante, o ex-presidente Arthur Bernardes. Esse presidente foi um presidente importante porque ele foi o primeiro a assinar um ato, né, autorizando a instalação da primeira rádio no Brasil. Arthur Bernardes, Arthur da Silva Bernardes. Então, ele foi muito importante, um americano, teria que ser, chegou aqui, o senhor Dearborn, chegou no Brasil e ele autorizou. Primeira transmissão em ondas hertzianas. Emiliano Zapata, grande líder mexicano, que foi assassinado por um general. O general chamou ele para ter uma conversa de amigo. Chegou perto, senhor, o seu Zapata, pegou o revólver e matou ele, na hora, né? O Dino De Laurentiis, uma das grandes figuras do cinema mundial, italiano, que produziu uma série de filmes. A lindíssima atriz e nadadora americana Esther Williams, linda, dona de um par de pernas, fez alguns filmes que fizeram sucesso. Rory Calhoun também foi outro aniversariante. O Evaldo Gouveia, meu querido amigo, completando hoje 88 anos, e eu matei ele. Ele não sabia, eu achei que ele tinha morrido. Achou que estava morto? Meu amigo, eu matei o meu amigo Evaldo Gouveia. Ele fez Que Queres Tu de Mim, fez Brigas, fez tantas e tantas canções imortalizadas na voz do Altemar Dutra, e ele também gravou meu querido amigo Evaldo Gouveia. O ator Edson França também estaria de aniversário hoje. O cardeal brasileiro, nascido aqui em Montenegro, cardeal de São Paulo, Dom Cláudio Rumes, de aniversário hoje. E um dos meus atores favoritos, o senhor... de novo. Dustin Hoffman. Está completando hoje 80 anos de idade, em plena atividade. Aquele Rain Man que ele fez, um filme fantástico. Filmaço. E o outro, Tinha Que Ser Você, onde ele é um cidadão que foi abandonado pela mulher, ele tinha uma personalidade, era um músico, né? O grande filme dele foi Midnight Cowboy. Sim, com a música Everybody's Talking, do Nilson, Tutsi também foi o filme. E esse filme, Tinha Que Ser Você, se passa às margens do Tâmisa, ali na cidade de Londres. Ele é desprezado pela filha, eu conheço muita gente que é desprezado pela filha, ou pelas filhas, e o que acontece é que quando ela vai entrar na igreja, teria que ser ele, o pai, para levar a filha. Ela disse, não, eu prefiro meu padrasto. Ele entra em depressão. Dustin Hoffman, Tinha Que Ser Você. Coisa boa, ele não fez. Marcelo Pique, ator brasileiro, de aniversário hoje. Vejamos quem mais aqui. O Nigel Mansell, campeão mundial e campeão da Indy. Foi o único que foi campeão nas duas categorias. O grande jogador uruguaio, que jogou muito tempo no Internacional, o Rubem Paz. Não sei se vocês lembram, jogou há muitos anos atrás. A Preta Gil, de aniversário hoje, completando 43 anos de idade. A Pink, que é uma cantora americana. O Roger Federer, que é o tenista suíço, campeão, grandes slams, ganhou muitos e tal. O maior campeão do maior campeão. São esses aniversariantes de hoje. Muito bem. Sobre a RS 239... Voltando a falar sobre isso, Everton Josué, nosso telespectador, diz que usa essa rodovia que vai de Estância Velha até Rolante e é a segunda mais movimentada do estado, perdendo só para a RS 122. Ainda sobre isso, o Davi Hilgert diz o seguinte: sou natural de Sapiranga e não pude deixar de me manifestar sobre a passarela. Um exemplo clássico de como somos um povo ignorante, pois há poucos anos inauguraram um ridículo pórtico na cidade que simboliza uma asa delta, que não serve para nada e deve ter custado umas 3 passarelas e o povo morrendo atropelado embaixo. Boa noite, Davi Hilgert. Agora, as pessoas estão mandando mensagens aqui. Gente, esse reajuste de pedágio da EGR, se for isso que estão mandando aqui, 100%? Não é? Dobrando o pedágio? Tem pedágio de 5 e pouco que vai para 10 prata? Aqui tá que é isso? Isso aqui é sacanagem. Isso aqui é sacanagem. A Freeway aqui, a Concepa reduziu em 50% e continua operando normalmente. Sim. A GR quer aumentar em 100%. Estava no contrato, né? Não, mas a GR quer aumentar em 100%. O secretário, vocês falem, para aí. Para pedágio de R$10, nem na Freeway tem mais pedágio de R$10. Aqui que é isso? Alguma coisa está errada.
E trechos pequenos aqui, Três Coroas. Mas tem que se indignar, tem que se indignar. Não, mas tem que se indignar, para em 100%. Não existe reajuste 100%, Magda. Não, reajuste 100% é uma agressão à cidadania. Não estou dizendo que não. Uma falta de respeito. Secretário Westphalen, por favor, né? É um horror quando todos conversam juntos. Fico irritada. Assistam mais tarde para ver Rosane Moura. Em contraponto, boa noite. Discordo da crítica sobre falarem juntos. Acho que o charme do programa está na livre participação de vocês. Um grande beijo para a Jéssica, amiga querida. Atenciosamente, Agente F. Beijo. Como é que é o beijo? Agora ficou mais engraçado. Michel Milton Panizzi Andreola mandou uma bela mensagem sobre envelhecer. E diz o seguinte: se o tempo envelhecer seu corpo, mas não envelhecer a sua emoção, você será sempre feliz. Essa frase é do grande escritor, ou pelo menos ele é muito lido, né? Ele vende muito Augusto Cury. Uma grande frase de um grande autor. Até tem um livro na minha casa do Augusto Cury. Do Augusto Cury, é O Homem Mais Inteligente da Face da Terra, que ele fala sobre Jesus Cristo como um líder. É verdade, ele é verdade. Eu tenho para ler, não conheci. E as palestras dele são... As pessoas gostam muito da maneira que ele fala, Eu da maneira gosto. que ele se comunica. Ele é maravilhoso. O João Vitorino não gosta. Eu sou fã O também. Vitorino não gosta desse tipo de fala, de coisa. Ele gosta de O Vitorino gosta, sabe de quê? Do Minimum da Coreia do Norte. Não, mas o Tampinha é engraçado, né? O Tampinha é engraçado. Mas o Tampinha, sabe o que ele disse hoje, porta-voz do governo da Coreia do Norte, norte-coreano, disse que pretende atacar Guam, que é um território americano. Esse cara ele vai se incomodar ainda com os Estados Unidos. Ele vai conseguir atrair assim, a ira americana. Assim, ele tá querendo arrumar sarna para se coçar, mas assim, vamos deixar bem claro uma coisa. Ele não faz nada sem autorização da China. Porque ele é mantido pela China. A China que dá dinheiro, que arma, que tecnologia. faz tudo. Tecnologia, tudo. Então, assim, qualquer coisa que ele fizer, certamente será a mando da China. Pois é. Porque ele não vai se mexer sozinho. Tá, esses porta-vozes dizem, olha só, que eles fariam um ataque perto das instalações militares estratégicas dos Estados Unidos. Ele ataca uma instalação americana, ele vai levar uma chuva de míssil no outro dia. O americano não aí eu te pergunto, daí a China é o quê? Tá em que lado? A China que mantém a Coreia do Norte. Sabe aquele sujeito que é bonzinho, que prega de bonzinho e que cria um pitbull em casa? A China cria a Coreia do Norte. Mas a Coreia do Norte é os dentes da China. A China não faz da Coreia do Norte uma testa de ferro? Sim, mas a Coreia do Norte é a testa de ferro. Então, na verdade, quem está implicando com os Estados Unidos é a China. Sim, mas na verdade, isso aí, o Chicão tem razão nisso aí. Isso aí é só... Sabe aquele cachorro que fica rosnando e não faz nada? Sei não. Vai saber. Se ele fizer... Tenho medo desses cachorros. Se ele fizer, os americanos vão provocar uma chuva de míssil em cima da Coreia do Norte. E aí vem o seguinte, e a China vai fazer o quê? A China vai declarar a guerra mundial? A China vai sair em defesa da Coreia do Norte? A gente não sabe o que esses caras têm lá também, né? Duvido. É bom. Que vai ser uma guerra sanguinária, vai. A pergunta que não quer calar. O Vinícius Della Pace, nosso telespectador, tem uma dúvida. Por favor, dona Magda, o Chicão pode se definir italiano, eslavo ou austríaco? Pois depende do assunto, ele passa de uma etnia a outra. Eu estou muito confuso. Ele é parente do Heitor. Eu fico confusa com isso todo. Heitor e Enéas. Não, o Heitor. De Troia. O Heitor. Príncipe de Troia, né, Chicão? É que ele disse que dependendo tu tem uma etnia. As pessoas têm um problema mental muito grande para acompanhar. Para acompanhar raciocínios inteligentes, extremamente desenvolvidos, que nem o meu. E fashions? O fashion já está na minha cara. Meu nome é Alberto Francesco Schwarzbach, da minha mãe, Tofani. A minha mãe é filha de austríaco, nasceu em Viena, na Maria Hilfstrasse, que é uma avenida grande que tem no centro de Viena. E o meu pai nasceu em Florença, na Toscana. Então, eu sou a metade italiano e a metade austríaco, que seria o alemão mais top que tem. O austríaco, todo mundo sabe, quem conhece a Europa. Só que dentro desse italiano, o meu pai vem da Toscana, a Toscana antiga Etrúria. O povo mais antigo da Itália chama-se os etruscos, descendentes diretos
dos refugiados da Guerra de Troia. Isso aí tá qualquer professor de história sabe. Então, eu não tenho várias etnias. Espero que esse cidadão entendeu a minha explicação um pouco antropológica. Você sabe que até hoje nunca foi traduzido nada dos etruscos. Exatamente. Até hoje ninguém conseguiu decifrar. O Chicão também tem um etrusco dentro dele? Mas o Vitorino, me diz só uma coisa, Magda. Como era a grafia? O Vitorino, ele não entende realmente, né? Chicão, eu posso dizer uma coisa, Chicão? Já te desse conta que se tu não existisse, o Vitorino não tinha razão de ser. Eu acho que o Vitorino... O Paulo Sérgio uma vez disse, o sonho do Vitorino é estar contigo. Exatamente. O sonho dele é correr atrás de uma piscina de casa, no deck atrás de mim. Para com isso, Vitorino. Esse lance é na Guerra de Troia eu sou Paris, a beleza, ele é real, a raiva. Tá entendendo? Eu tomei a pena dele. Nessa história, eu tomei beleza roubada. Tem um filme disso aí que se chama Beleza. O Menelau era o Guampudo. Eu totalmente, entende? Totalmente, entende? Não gostei. Vem, entra de novo. Sai e entra de novo com essa frase que não ficou bem isso. Paris, exatamente. Não tá bem isso, vamos mudar. O Belo que ganhou a Bela. Prezada Magda, o Chicantofone com esses óculos ficou parecido com um dos irmãos Metralha. Vitor Marcelo. Essa pessoa, eu vou responder pra ti. Não, eu vou responder pra ti, porque eu estou aqui numa bancada de jornalismo e tem que, felizmente ou infelizmente, dar uma resposta telespectador. Esse óculos aqui é Polaroid, uma marca americana fantástica para andar de noite. Isso. Essa lente se chama Night Vision. Isso. Quem anda com essa lente o homem do U2, que é o grande proprietário daquela banda, e o Vitorino sabe? Senhor U2. Bonovox. E os pilotos da Audi que andam de Le Mans, porque a lente amarela, como eu saio muito à noite, eu sou um personagem noturno, sabe? Graças a Deus não sou diurno, não preciso me acordar às 7 da manhã. Corujão. Então tem que usar isso aqui para enxergar melhor de noite. Entendi. É uma explicação que eu estou dando, infelizmente, para você. Não, muito bom. Olha aqui, ó. Pô, seu Mário... Espero que ele aprendeu agora. Senhor Madre... Não, óbvio, com essa aula que tu desse, com essa capacidade que tu tem de ensinar, ficou super bom. O senhor Mário Barcelos relatou no programa de hoje que o Nigel Mansell foi o único a ser campeão nas duas categorias. Mário Andretti foi do... Pois é, obrigado. Eu não quis retrucar. Para isso envio... sabe tudo, você não sei Isso, para isso envio... Então ele foi o primeiro. Não Mário foi Andretti também. Foi o primeiro. Emerson 78. Fittipaldi, em 72 e 74. Mário Andretti, em 78. E o Mansell, em 92. Então ele Depois foi o Jacques Villeneuve, em 97. Então foi o último. Não, o último foi Teve Jacques 4, Villeneuve. cara. Tem. Então foi o penúltimo. Obrigada, Luiz Carlos. Mas peraí, aí virou a Bangu, então. Mas ele foi. Bem, A qualidade mas é Bangu. o preciosismo de Mário Barcelos. Olha aqui, ó. Bangu era uma fábrica de tecidos que tinha. O Noel Rosa cantava. Sim, o que mais? Vamos lá. Mário tem muito fair play. Quando eu for mais velho, eu quero ser Mário. Mas o Mário, O Mário deve ganhar de coroa, impressionante. Na faixa coroa não, cara. Tu viu aquela loira de 45 que é apaixonada por ele? Mas ele tem uma fixação pelo centro. Por quê, Mário? O centro, hein? Eu já falei tantas vezes, cara. Pra pegar o dinheiro do mulherio. Depois ele fala que as pessoas é que se fazem. Fala, meu velho. Eu não quero falar, eu tô muito esgotado. Ele faz cafezinho. Dá a mesma resposta que ele deu, Mani. Dá a mesma resposta que ele deu. Não gosta Obrigado pelo seu carinho. Não cita, eles estão se dão bem, A menina. dona Magda é muito carinhosa. Eu sou, querido. É muito Conta pra carinhosa, nós, muito querido. Por que que Olha só, acontece? a massagem já tá ficando tailandesa daqui a pouco. Daqui a pouco, a essa hora da madrugada. Viu no programa massagista tântrica, tailandesa. Ah, não, muito vai legal. começar de novo. Gostaria de perguntar... Aquele negócio tântrico de novo, não. Por que tu fala das tuas pantufas, dos teus piu-piu, dos teus pijaminhas, não diz nada? Das tuas guitarras. Mas sacanagem, Tu eu leva as posso dar guitarras do original. Não, mas gostaria de perguntar... Quando o Chicão Aquela falou, sujeira, aquele suador, aquelas posições quando o ridículas. Chicão falou, tu ficou bem interessado. Ficou bem Gostaria de perguntar ao Vitorino... Com cordeta. Gostaria de perguntar ao Vitorino, diz o nosso telespectador Sérgio Goulart, se um advogado que prestava serviço ao sindicato por um longo período... Cara, te controla, cara. E na época, quando estava empregado...
Da cara tá impossível. E quando estava empregado, defendia uma causa trabalhista coletiva e, com o passar dos anos, sem essa causa ser definida, esse mesmo advogado foi demitido, continuando o processo a tramitar. Pergunto se esse advogado poderia ou não ficar com o processo do sindicato depois de ser demitido. Não. Se ele foi destituído da titularidade do processo formalmente, então não diga não. Ele perdeu o exercício, legal sobre o processo. Como é que funciona? O fato de ele só ter sido demitido não quer dizer que ele tenha sido destituído. Não, Magda, peraí, tá confuso isso aí que você... Não, o que confundiu? Eu te fiz a pergunta, esse mesmo advogado foi demitido. Demitido do sindicato. Continuando o processo a tramitar. Foi mantida a procuração dele nos autos? Não diz, por isso que eu te digo. Mas então, assim... Depende. Tem que saber, falta informação. Isso. Então vamos esclarecer os dois cenários. Então se ele foi demitido do sindicato e a procuração foi revogada, ele não tem mais exercício legal sobre o processo. Se ele foi demitido como funcionário do sindicato e a procuração não foi revogada, ele continua com responsabilidade cuidando do processo. São os dois cenários. Viu? Karina Cartomante mandou um abraço, Magda. Obrigada. A Karina Cartomante. Obrigada. E viu? Estou te dando a dica. Tu não estavas respondendo direito. Tu não prestou atenção no que eu te disse. É verdade, ele nunca presta atenção nas coisas que eu falo. Eu tenho que chamá-lo a. Tá achando aí, cara? Chamá-lo falas. Fica surdinha, tá de bronca comigo hoje. Eu não tô, meu amor. Você é surdinha, tem um aparelho, usa o aparelho? Eu não tô, é que tu não presta atenção. E tu já disse não. Sintonia não existe. Nem abriu a boca. Que coisa, vocês, tu e o Homem-Formiga lá. Para quem gosta de filme de Segunda Guerra, diz o Alex Bernardes, deve assistir o filme Yamato. Vocês conhecem? Chato esse filme. Esse eu nunca vi. É na Guerra do Pacífico, sobre os japoneses, né? É verdade, a história do maior encoraçado da Segunda Grande Guerra, maior que Bismarck e Tirpitz, exatamente. Eu assisti o Tora. É uma cópia do Afundem o Bismarck. Eles detonaram tua sugestão. Não gostaram. Uma cópia do Afundem o Bismarck. Eu tenho esse filme. Olá, bancada, vocês não se deram conta, diz o Marcelo Guinato. O Zé Colmeia tá com inveja do Mr. Magoo. Sugiro as fotos com os dois juntos, kkk. Não, mas aí você tá virando uma viadagem total. Isso aqui virou sessão desenho agora? Comédia. O Mr. Magoo e o Zé Colmeia virou sessão desenho. Boa noite. Gostaria que o Mar me falasse sobre a história da Marvel Comics, já que eu, como fã, e senhor Gustavo, estamos vivendo um momento histórico com a volta do Homem-Aranha à Marvel Studios. Isso. E rumo à Guerra Infinita, o maior lançamento de heróis de todos os tempos. Adoro vocês, Vitor Prestes. O Marvel, né? Que se inspirou no Capitão Marvel, lembram? Capitão Maravilha e tal. Shazam. Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mercúrio, né? Que compunham, que faziam, que criou tudo isso. Quando ele gritava isso aí, Shazam! Aí o Billy Como é que ele gritava? Shazam! Que medo! Aí ele se transformava no Capitão Marvel. Não, são as grandes empresas, né, de features, né, tiras, né, que foram criadas nos Estados Unidos, onde esses super-heróis foram criados. O Batman, o Capitão Marvel... Não, o Batman não é Batman. É Batman? Batman. É Batman. É cómics que ele está dizendo. Foram grandes heróis que permanecem até hoje, né, no imaginário dos jovens. Quem é que nunca leu uma revista em quadrinhos? E é legal. Eu adoro HQ. Eu li muito. Todo mundo. Aliás, uma revista Tu lê muito a Playboy, a sexy, mano? Como? A Playboy, a sexy. Tu lê? O Marley lê. O AG Magazine. Ele só lê ela. Não, o Marley lia... Olha aquela menina lá. O Marley lia o Carlos Zéfiro. Aquela que tá te... Tá me anarquizando. te analisando. O Marley lia o Carlos Zéfiro. Fala, Mari, que tu tava escutando. Ninguém sabe, né? Olha que banda. Marne, mostra mais uma vez. Ninguém sabe quem é o Carlos Zéfiro. Desculpa a minha ignorância. Só o Marne Barcelos sabe quem era Carlos Zéfiro. Explica, Marne Barcelos, Carlos Zéfiro. Olha, atenção, silêncio, que as pessoas estão pedindo pro Marne mostrar o livro esse de novo. Novamente. Por favor.
Fale, Mário. Esse livro foi um presente da dona Marlene Sauer. Muito obrigado a ela. Ela já me presenteou com tantos livros. Eu não conheço pessoalmente, mas... Tu não entendeu que ela quer te conhecer pessoalmente? Não, uma senhora. Tá usando. Não pode ser senhora Ela é agora. prima do uísque. É uma conhecida, mano. Um beijo para ela, muito obrigado. Eu sou sempre muito receptivo a presentes sendo livros, né? Uísque salva. A mulher ganhou o baile As com o fotos livro. aí, até marquei nas fotos ali. Olha aqui, ó, vamos ter respeito aqui pelo Marne e pelo que nós estamos fazendo aqui. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Olha ó. que clássico. O nome do livro é Franklin e Winston e é da editora Record, ou Record. Que é a maior do país. Tá, é aqui, ó. É maior que a Companhia das Letras. Essa aqui é a maior do Tá, país. é da Record e o autor é Ofensa pra mim. Não, Chico, isso John é história, cara. Machan, aqui, ó. Isso aí é Fecha história. aqui, porque é para eles poderem... Isso aqui, ó, para as Ele pessoas tem que estão 48 interessadas. anos. Esse é o título do livro e a editora é a Record. Para quem está interessado em saber exatamente de quem é o livro. Tem fotos lindas, maravilhosas aqui. E a letra não é tão pequenininha, vocês não vão se ele é bem esfaquear. Mas tem muito. Eu livro disso todo. Não é? Meu sonho, Não é só era esse. que a humanidade passasse a editar livros com corpo 14. Não importa quantas páginas tem. Porque, vou te contar. Tem uns que tem que ter lupa. Ah, pois é, né? Tem... Eu já recebi livro em corpo 8, Mário. Pois não, aí tem que ter Corpo lupa. 8, você Mas tem ler que com lupa ler é uma coisa muito chata. Você segurar a lupa, tem que ajustar a lupa. Eu larguei Não, muito e bom. dá vertigem. Eu Eu não só gosto. quero imagem agora. Li muito livro na minha vida. Diz Desisti. que o Emerson Fittipaldi também ganhou a Fórmula 1 e a Indy. A Magda Alguns falou. telespectadores Tem aqui. André. A Magda Eu não falei? A Magda falou todos. Eu me lembro que ele ganhou em Indianápolis. A corrida não me lembro que ele tenha ganho. Tem duas coisas em questão. Ganhar as 500 milhas e ganhar o campeonato, Fórmula Indy. Nigel Mansell foi campeão da Fórmula Indy. Emerson Fittipaldi ganhou as 500 milhas de Indianápolis. Mário Andretti ganhou as 500 milhas e ganhou o campeonato da Fórmula Indy. Mas não foi campeão do mundo. Foi campeão da Fórmula 1 com a Lotus em 78, Mário Andretti. Nesse caso foi. Eu não sei ao certo se Jacques Villeneuve ganhou a Fórmula Indy ou as 500 milhas Ele de Indianápolis. ganhou. Já que é o O Gilles Villeneuve. o filho. O Jacques, o de filho. Gilles. Eu acho que ele ganhou a Fórmula Indy. Ganhou o campeonato. A Fórmula 1 ele ganhou. Mas ele foi campeão da Fórmula 1? Ganhou. O Jacques Villeneuve? Ganhou com uma Williams até. Olha, os nossos telespectadores e telespectadores que estão acompanhando o nosso programa e estão se comunicando pelo Facebook, como a Silvia Stasiak, diz que adora todos do programa, mas me desculpem as meninas hoje, os rapazes ganharam no quesito elegância. A Cláudia Marfon mandou beijos para todos, acha todos queridos. Exilda de Ávila, Marina Zeredo, a Zuleide... O seu pai, parabéns e abraço para ele também, pela filha. Não entendi o que ela escreveu aqui. A Zuleide Silveira. Não é que eu não entendo o que as pessoas escrevem aqui. Gente, vocês viram a polêmica que gerou aquele beijo lá no Leopoldina Juvenil? Pois é, que situação. Pois é, gerou uma situação bastante constrangedora. Não, Um casamento. Não, era uma formatura. Não, uma formatura e um casal gay, parece que trocaram um beijo e pai da formanda. E aí a coisa, sabe, saiu do controle. Fugiu o controle. Então, assim... Não, conta. O pai da formanda... Mas se você não falar, tem que contar isso. Tem que falar, o pai da formanda não gostou. Agrediu. Agrediu. Tem que contar, que é um casal gay. Conta a O pai história. da formanda agrediu o homossexual. Exatamente. Agrediu os dois e, enfim, assim, é uma coisa triste isso. Porque eu acho que, se por um lado existe o respeito, por outro lado, eu acho que o processo de reciprocidade também tem que haver. Então, assim, a gente não sabe que beijo foi esse. A gente não sabe. Por isso eu não quero fazer julgamento. Eu sou contra a homofobia, mas é muito difícil fazer julgamento. Porque existem momentos que mesmo um casal formado por um homem e uma mulher
podem trocar certo tipo de beijo em determinadas circunstâncias, porque não fica elegante. Bom, mas aí ele poderia até ir ao casal e convidar para se retirar da festa. Olha, por favor. Independente do beijo ou de qualquer coisa, não deve levar a uma agressão. Sim, mas aí... Exatamente, mas aí que tá. À medida que estão investigando, estão descobrindo que a coisa tem uma outra versão também, tem outro componente. Que parece que houve uma reação, não é bem assim, o que o senhor tá... Sabe, eu não quero que fazer eu acho tudo preconceito isso. Eu não vou ser atingido ir numa festa e ter um casal se beijando, ou gay ou não. Eu não curto isso aí. Eu já fui o primeiro jornalista a gravar um casamento gay em Porto Alegre. Tu não é contra isso? Não sou. Eu sou completamente a favor das pessoas se darem as manifestações de carinho público. Olha bem, eu tô colocando aqui... Então tu não pode ir na Cidade Baixa, os caras estão transando ali em Silva. Não, o Vitorino não está sendo contra também. Eu não sou contra ou a favor ou isso aqui, muito antes pelo contrário. Eu estou dizendo apenas que um episódio como esse, que deveria ser normal, traz à tona uma situação que não deveria ter acontecido. Muito grande, e eu vou dizer uma coisa para você. Minha opinião, eu acho que quando algo assim acontece, eu acho que é preciso se avaliar bem se o erro foi apenas de um lado. Porque existe o componente da postura que também tem agravantes. Quer dizer, então assim, por isso que eu fiz questão de dizer, que beijo foi esse? Em que circunstância foi trocado? De que forma? Não justifica agressão? Claro que não justifica agressão. Eu acho que poderia, como a Magda disse, chega educadamente, poxa, nós estamos num ambiente aqui, eu não disse nada, eu nem falo nesse assunto. A Carla que não fica legal. Mesmo que fosse um casal formado por um homem e uma mulher, eu acho que não fica legal ele acariciar a amígdala dela no meio de uma formatura. Acariciar a amígdala dela? Então, sabe? Mas aí eu vou te perguntar, se acontecesse como eu disse, isso, eu acho que se acontecesse isso entre um homem e uma mulher que não ia falar aqui. O pai da noiva, agora eu botei na cabeça que é um casamento. Não, o pai da formanda não chegaria nos dois e muito menos agrediria. É porque é um beijo entre pessoas do mesmo sexo. É um preconceito. A nossa sociedade é preconceituosa, é muito conservadora. E tem dificuldade com certas situações, como se mostrou nessa... E essa situação mostra uma situação limite, né? Porque a ponto de ter agressão e chegar a esse ponto... E outra coisa, não eram bicões, não, eram convidados. Era um casal convidados. Quando foram convidados... Amigos da formanda, e a formanda sabia que eles formavam um casal gay. E, então, sabe? Então, imagina essa formanda se tiver alguma coisa, se algum dia quiser... estar com uma pessoa do mesmo sexo dela, com um pai desse. Não, olha a situação que essa menina ficou. Quer dizer, horrível. O casal convidados dela... Já devia saber que os dois, claro, têm uma relação, né? É que para os jovens isso é muito mais natural. Muito mais natural. Vamos chegando ao final de mais uma Atualidades Pampa. Já chegamos ao final de mais uma Atualidades Pampa. Obrigado pela sua companhia. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá.